Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, paz e graça. É bom estar com vocês aqui nessa noite. Hoje nós começamos o mês da família. Para quem não sabe, todo esse mês de maio será temático sobre a família. Nós vamos tratar todos os eventos da igreja, vai ser sobre família esse mês. Então, todos os pequenos grupos serão aqui na igreja terça-feira, sempre na mesma temática, sobre a família. Vamos tratar no texto o mês inteiro, no texto da oração do Pai Nosso, e ver como isso se aplica às nossas famílias durante esse mês de maio. Tá? Então abre sua Bíblia comigo por enquanto aí, Mateus capítulo 6, nós leremos verso 9 até o verso número 13. Mateus capítulo 6, verso 9 até o verso 15. Mateus 6, verso 9 até o verso número 15. Mateus 6, verso 9 a 15. Escute com fé a leitura da palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste nos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai nos perdoará as vossas ofensas. Bom, hoje, como eu disse, nós vamos tratar exatamente sobre começar o nosso mês da família, tratando sobre a oração do Pai Nosso. E você que nos visita, já fica o convite para estar conosco todos os dias aí, nos nossos cultos aí, sempre terças e domingo. Esteja conosco aí para acompanhar esse mês da família conosco aqui. Bom, para a gente entender um pouco aqui, antes da gente entrar sobre a nossa temática da pregação nessa noite, a gente vai perceber que a palavra Pai aqui ela é mencionada 3 vezes nessa oração, e ela é bem recorrente aqui no Novo Testamento. Aparece muito mais Jesus referindo a Deus como Pai do que no Antigo Testamento. A gente vê no verso 9, quando ele fala Pai Nosso que estás no céu. Logo depois, verso 14, falando sobre o Pai Celestial que perdoa os nossos pecados. E depois lá no verso 15, falando que se nós não perdoarmos, nosso Pai não perdoará os nossos pecados. E baseado no nosso tema hoje eu vou tratar só sobre 2 palavras de oração. Se você for olhar a nossa oração composta aí de um monte de coisa, hoje nós vamos tratar sobre duas palavras: Pai e Nosso. E vamos tentar entender o que essas coisas significam na nossa vida. Significa quando Jesus diz Pai Nosso. E Jesus podia falar assim: Pai meu, e não de vocês, porque afinal é Ele que é filho. Mas Ele não ora assim, fala Pai meu. Não, Ele fala Pai Nosso. E o que significa para nós? Se a gente está incluso como nessa oração aqui, o que significa para nós? E qual é essa ideia de Pai Nosso? O primeiro ensinamento é que Deus, como nosso Pai, quer travar um relacionamento próximo e íntimo conosco, como filhos. Você tem que começar a pensar assim, pensa em Deus, e entenda que Deus não é nada parecido com o pai terreno que você tem. Começa por aí. Porque eu não sei como é a sua família, mas tem pessoas que tiveram pais e que têm pais terrenos que são aberrações, por assim dizer. Pode falar assim, eu não pai, mas ele pode ser o pior pai do planeta Terra. Entende? A gente vê relatos de pais que jogam crianças do apartamento.
E, bom, era pai. A gente tem relatos de pais que fazem coisas horrendas com filhos, ou com netos, ou com coisas da família, pessoas da família. Quando a gente pensa em Deus, você tem que entender que Deus não é nada parecido com o pai que a gente tem. A começar porque nós, até os nossos pais, e nós que somos pais e que temos filhos, cada um de nós tem um negócio chamado pecado que corrompe toda a nossa estrutura. Então, para dar um exemplo simples e fácil, quando você é pai, às vezes você quer fazer coisas para você, ao invés de fazer essas coisas para os seus filhos. É uma tendência egoística que nós temos, pelo simples fato de sermos pecadores e humanos. Por mais que a gente fale, eu tenho filhos e eu vou me desgastar em prol dos meus filhos, às vezes você fala assim, não vale tanto a pena desgastar pelos meus filhos, não. Às vezes vou ficar desgastar só um pouquinho e vou deixar eles para lá. Afinal, o exemplo que a gente tem também não foi um exemplo muito bom. E se a gente não quebra o ciclo, a gente acaba passando o ciclo do que a gente aprendeu para frente. Então, se o nosso pai era grosso, a gente tem a tendência de ser grosso. Se o pai era mal educado, a gente tem a tendência de ser mal educado. Por quê? Porque era um símbolo de exemplo que você e eu tinham. Agora, quando a gente olha para a Bíblia é bem clara de falar que esse Deus aqui, ele é pai meu e seu. E ao contrário dos pais pecadores, Deus não tem pecado. E isso torna dele, então, um pai perfeito. Ele é exatamente a perfeição como então. E por isso ele é Deus. E ao fazer isso, ele então, ao trazer para nós a Bíblia, ele fala assim, ei, presta atenção, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ser um pai perfeito para a sua vida. Eu tenho ensinamentos para você seguir. Eu tenho dicas, sugestões e palavras de sabedoria para você tomar as decisões da sua vida. E eu me importo com você ao ponto de falar assim, está aqui tudo que você precisa saber a respeito de mim, das minhas características, eu vou te dar escrito, para que você saiba o que eu exijo de você e o que eu posso te ofertar. E como ele faz isso? Através das Sagradas Escrituras, da Bíblia, do livro que está aí na sua mão. Então, todas as situações que você tem na sua vida, Deus tem de fato um conselho de pai para você, falando, ei, presta atenção, trabalha. Ah, mas isso não fala quando ele fala assim, o preguiçoso não tem a coragem de levar a comida à boca. Então ele está automaticamente falando, trabalho. Quando ele fala assim, na própria escritura, ei, não adianta ficar correndo atrás de sucesso, de status, de fazer o seu nome conhecido, de dinheiro, porque nada dessas coisas vai suprir o vazio que você tem dentro de você. E aí lá em Eclesiastes ele termina falando assim, para mim e para você, de tudo o resumo são duas coisas. Acredita em Deus, obedece os mandamentos. Todas as coisas que você precisa saber de Deus está aí na Bíblia. E o fato dele deixar um registro para que eu e você tenhamos acesso a isso, e ainda mais na nossa língua, faz com que ele seja exatamente um pai que mostre que ele quer se relacionar com os seus filhos. Ele fala assim, nossa, mas estou passando com dificuldades. E é isso mesmo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas não significa que o nosso Pai dos céus, ele está simplesmente ausente e deixa a gente tocar a vida como quer. Não, mas ele está presente e diariamente conosco em todos os momentos. A própria Escritura traz ele como um nome, apresentando em Cristo Jesus o Emanuel, o Deus conosco.
Para quem acompanhou o programa na rádio sábado, se não acompanhou, procura lá no YouTube que tem. Mas no nosso programa na rádio nós falamos um pouco disso, a respeito sobre como Deus, ele se revela no Antigo Testamento, estando o tempo inteiro com o seu povo. Então quando o povo de Israel é tirado do Egito e da escravidão do Egito, a gente tem Deus mandando pão diariamente, o maná. E aí quando você chega em João capítulo 6, Jesus fala: ei, o maná que desce do céu sou eu. Então diariamente ele estava provendo as necessidades que você precisava. Também ainda no deserto a gente vê Deus caminhando junto com o povo na coluna de fogo, que dava a eles luz, calor e direção. E aí a gente vê Cristo lá, falando exatamente lá na frente, na festa dos tabernáculos, a mesma coisa, falando que Ele é a luz do mundo. Ele que vem para iluminar os nossos caminhos, nos dar a direção, apontar para onde devemos ir. E se isso não é um pai que busca relacionamento com seus filhos, então eu não sei o que é. E mesmo que os seus filhos sejam desobedientes, esse pai ainda continua se relacionando com os seus filhos. Porque se tem um povo que desobedece, é eu e você. Pensou que ia falar para Israel, né? Não, eu e você desobedecemos. Da mesma quantidade, Você olha para o povo de Israel e é quebra de mandamento atrás de quebra de mandamento. E quando você vem para a sua vida, você vai ver que eu e você também quebramos mandamentos atrás de mandamentos. Pega os 10 principais e a gente vai ver que nos 10 principais a gente quebra facilmente. E não é só uma vez. Se você fala assim: eu não quebro, eu te desafio, se você ainda não ganhou, pega o livro da língua ali no final e lê o livro da língua. Se nas primeiras 30 páginas, quando ele cita ali os 30 tipos de pecado da língua, você não cometer nenhum dos 30, parabéns que você está no céu. Parabéns. Mas como você é uma pessoa sincera e vai ler, você vai ver que provavelmente você está nos 30 tipos de pecado. Logo, se só com a língua a gente tem 30 tipos diferentes, o que dirá com o pensamento? O que dirá com a visão? O que dirá o orgulho do nosso próprio coração? A cobiça, a inveja e os desejos. Todas essas coisas nos escravizam e nos levam ao abismo. E Deus está falando: ei, presta atenção, vigia o seu olho. Se o seu olho te faz pecar, arranca ele, joga fora. Se sua mão te faz pecar, corta ela e joga fora. Lembra, Deus é um pai que está cuidando de você. E se você tem filhos, é muito mais fácil de entender isso. Porque quando a gente é pai e vê um dos nossos filhos indo rumo a uma tomada, nosso primeiro instinto é gritar com aquele pequeno pecador, assim: não vai, meu bom, querido filho. Vem nessa calmaria, não é mesmo? É assim que a gente vai? Te garanto que não. Se você é pai, você vai falar assim: põe ele, você vai morrer, miserável. Não é desse jeito, você vai? Não põe ele, ele vai morrer. Não põe ele. Aí você fala, e o menino continua indo, aí você vai lá, dá um tapa na mão dele. Aí ele chora, aí você vira as costas. Já sabe o que faz, não? Vai lá e põe o dedo na tomada. Aí assim que põe o dedo na tomada, toma um choque e começa a chorar. O que nos leva ao segundo ensinamento dessa noite, que é que Deus, como nosso Pai, Ele nos ensina sobre disciplina. A disciplina não é um ato simplesmente de machucar o filho por machucar o filho. Não, porque isso aí é brutalidade. Disciplina é sempre um ato restaurador, é um ato de amor.
Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, o simples fato dele disciplinar eu e você nos nossos erros e pecados, significa que Ele está derramando amor e graça sobre a minha e a sua vida. Da mesma forma que quando eu pego uma criança indo rumo à tomada e disciplino ela, para falar assim, não vai aí, na verdade eu não estou querendo o mal dela, mas eu estou protegendo ela de um dano maior. O fato de eu dar um simples tapa na mão e falar assim, não pega nisso que você vai se machucar, eu estou protegendo ela de danos maiores. Porque se ela meter a mão na tomada, ela vai tomar um dano. Ou quando crianças brincam em portas, já viu isso? Elas ficam brincando em portas. Eles falam assim, não cuidado com a porta, que porta arranca dedo fora. Aí a criança fica lá brincando de fechar a porta. E quando você disciplina uma criança, você fala assim, ó, o que eu estou te batendo, eu estou gerando uma correção aqui, é para que você não tenha um dano maior. E o dano maior é talvez a criança ficar sem um dedo, por causa de uma porta. Então o ato da disciplina é um ato de amor. E não é um ato de vingança, de ira e de raiva. Mas é um ato de amor, de proteger eu e você de danos maiores que nós mesmos vamos causar por causa do nosso próprio pecado. E aí são coisas que eu e você temos que entender, que boa parte dos problemas e sofrimentos que temos só existem por causa do nosso próprio pecado. Por causa que nós escolhemos ceder ao nosso próprio pecado. E isso vale para tudo. Lembra, eu falei alguns domingos atrás, não lembro qual domingo, mas falo de novo para vocês não lembrar, para vocês lembrarem, que uma frase que eu digo lá em casa é: sempre que alguém peca, alguém se machuca. Às vezes não é quem pecou, mas ele machuca os outros. Então volta ao exemplo da criança com a porta. Às vezes a criança que mexe na porta não machuca o dedo dela, mas machuca o dedo do irmão. Talvez você não está entendendo. Vamos extrapolar para os adultos. Quando um homem trai a mulher ou a mulher trai um homem, às vezes ele não se machuca, mas ele machuca quem ele está casado e a família inteira perto e muita gente junto. Sempre que alguém peca, alguém vai sair machucado na parada. Seja você, seja o outro ou todo mundo. E boa parte das dores e sofrimentos que vivemos vem do nosso próprio pecado. Vem do nosso próprio pecado. É simples, querendo ou não, parece muito aquela ideia que nós temos da lei da semeadura e da colheita. Eu vou falar nisso, né? Você planta e você acaba colhendo. E parece ser muito isso mesmo. Porque se você pensar comigo, você ingerir açúcar atrás de açúcar, a não ser que você tenha um metabolismo super acelerado, como o do The Flash, mas acho que não tem, porque não existe super-humanos. Mas se você se injetar de açúcar atrás de açúcar, depois de determinado tempo, você vai ter o quê? Diabetes. Da mesma forma que se você se entupir de gordura, você vai ter que desentupir depois. Não sei se tem como, mas... E não é com desentupidor, viu? De outro jeito. O coração não vai aguentar a emoção de comer 2 quilos de bacon uma vez. Chega palpite assim, ó, de alegria, né? Mas o que é isso? Fruto do seu próprio pecado.
Isso, gente, serve para tudo, serve para tudo. Pega as pessoas que entram no alcoolismo e bebem, e um pouco tempo depois você tem doenças atacando certos órgãos do corpo. Ou pessoas que fumam, e depois de certo tempo tem doenças atacando partes do corpo também. A maioria dos problemas que temos, olha, não vamos falando de doenças, tá? Vamos falar de outros vícios. Ou você que consome, e a ideia é compra no seu cartão. E chega no final do mês, você tem 9.000 faturas para pagar de 10 mil reais cada e não tem dinheiro para fazer. E no final eu acabo falando que a culpa é do devorador, migrador, furtador, todos os outros que tem aí. E não é, a culpa é você que vai lá e passa o cartão, mas você não tem dinheiro para comprar. E aí você fala assim, é Deus está jogando prova na minha vida. Não, é você mesmo. Você sabe que não tem dinheiro e vai lá comprar. Fruto do seu próprio pecado. Quando Deus fala assim, então, por causa do seu próprio pecado, agora você vai sofrer. Agora você vai sofrer, é para que você pense no que você está fazendo e mudar a forma de agir. Isso é um negócio que a gente chama de arrependimento. A disciplina leva ao arrependimento. Quando é você sofrendo disciplina, Deus está falando assim, para de fazer as coisas erradas e começa a fazer as coisas certas. Para de andar errado e começa a andar da forma correta. A disciplina de Deus serve exatamente como um alerta de que nós estamos caminhando no caminho errado. E que existe um caminho certo a percorrer, só que eu e você não estamos nele. Para isso, basta o quê? Sai do caminho errado e vai no caminho certo. Arrepende dos seus pecados. Começa a andar conforme esse Deus, esse Pai está ensinando você. E não sei se você está acompanhando, porque uma das coisas vai levando a outra. E ele é um pai que se relaciona ao ponto de falar assim, ei meu filho, você está indo no caminho errado, para com isso, o caminho certo é para lá, vem comigo. E aí, nessa disciplina, ele aponta exatamente o caminho certo. E que nos leva ao terceiro ensinamento da noite, dizendo sobre como a paternidade de Deus, nós encontramos o valor da própria paternidade. Deixa eu explicar isso aqui. Simples. Quando a gente olha para o texto falando sobre o Pai Nosso, uma das coisas que nós temos que entender é que a paternidade de Deus é o padrão para todos os pais. E se você, aí agora é para você, homem, macho, bravo, barbudo e bonito, igual eu. Não tem barba, deixa crescer, gente. Vamos lá, ó. Para você, homem, eu e você, como homens, temos que ser semelhança de Deus. Tem que ser homem, ponta firme. Tem que ser homem, macho, não é de agressividade, não. É macho de proteger a família, de sustentar, de dar a vida pela esposa, de sacrificar pelos filhos, de rasgar o mundo no peito, se for preciso, para segurar a família protegida atrás. Agora, se é um homem que qualquer coisa começa a chorar, maninho, o negócio vai ficar difícil. Olha para a Escritura. A paternidade de Deus evoca em você ser esse ser que vai guiar a sua família espiritualmente. Como Deus guia eu e você espiritualmente. E você, como homem na sua casa, tem que guiar a sua família espiritualmente.
E se lá na sua casa é a esposa que tem que falar assim: ei marido, vamos para a igreja, está falhando aqui. Se é a esposa que tem que falar assim: ei marido, vamos orar, está falhando aqui. Você, como homem, tem que ser o baluarte espiritual da sua casa. Você que tem que puxar a carroça lá na frente mesmo. Você que tem que proteger a esposa, guiar ela espiritualmente, proteger ela dos bandidos. Não é igual, eu já falei aqui, gente, não é igual, chegou o bandido lá em casa, o que você faz? Joga a esposa na frente e esconde no quarto e fecha? Poxa, para lá. Não, você vai defender sua família, nem que seja com a colher. Pegar uma colher e dar colherada no cara lá, entendeu? Fala, sai daqui, eu só tenho uma colher, mas eu vou te bater na colherada até você sair da minha casa. Eu no meu filho e na minha esposa, eles não vão tocar não. E dá colherada no cara lá, ó. Até ele sair. Sua função é proteger a família, sustentar a família. Isso é função do homem. Não é acreditar, por isso que aqui, ó, quando a gente fala aqui, ó, na paternidade de Deus existe um valor da própria paternidade. Não é olhar para o mundo hoje, onde o mundo hoje torna o homem como um zezão, um fraco. O homem hoje como um lixo. Isso é fácil perceber, gente. Vai assistir filme. Nós vemos filme. Você vê assim, ó, paguei um pouquinho mais novo da minha idade aí, década de 80, 90. 80 e 90, nossos filmes eram baseados em homens legais. Só gente boa, lembra? A gente tinha Rambo, né? Rock, Jean-Claude Van Damme, era Steve Seagal, eram os caras lá, ó, tudo bruto. Pega hoje, quem são os heróis de hoje? Vai ver que é tudo o quê? Mulher. Miss Marvel. São as mulheres hoje. Até o Pantera Negra ficou no 2, não é mais Pantera Negra. Virou Pantera Fêmea Negra, né? Tá vendo? Vai mudando. E a cultura lá fora vai mudando. E parece que não é muito significativo. Mas é, porque de pouco em pouco a gente vai substituindo certas características que são masculinas por características que não são. Lembra, estou falando mais de uma vez aqui, ó, isso aqui não significa que é você ser bruto de tratar mal a sua família. Pelo contrário. Isso aqui está falando que você tem que ter as características de um homem que vai proteger a sua família, que vai guardar a sua família, que vai guiar a sua família, que vai sustentar a sua família. Isso aqui é o que o Pai Nosso faz comigo e com você. Quando a oração diz assim, Pai Nosso, ele está falando o que Deus faz por mim e por você. É caminhar comigo e você em todos os nossos passos. É proteger eu e você em todos os nossos passos. É saber que você mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o pastor está com você lá, mas você vai passar no vale da sombra da morte. Não está falando que você não vai ter dificuldade, não. Está falando quando você andar lá, você vai andar lá, vai estar escuro, vai ter bicho, vai ter lobo, mas o pastor está lá do seu lado. E essa é uma função que eu e você, como pais, devemos ter dentro das nossas famílias.
Eu e você, como homens, temos que fazer isso aqui. Da mesma forma que Deus faz comigo e com você. Então, para terminar aqui, falamos sobre isso. Onde nós podemos encontrar palavras mais tenras e significativas e poderosas do que Pai Nosso? Pai Nosso significa que nós temos um Deus que cuida de mim, de você em todos os tempos, em todas as situações, em todas as adversidades e em momentos bons também. Nós temos um Deus que providencia para nós suprimento todos os dias. Nós temos um Deus que, por mais que a gente seja problemático e pecador, cuida de nós. O texto das Escrituras fala que a misericórdia de Deus se renova nas nossas vidas todas as manhãs. E são as misericórdias de Deus o motivo pelo qual eu e você não somos consumidos. Então, se você acordou, está vivo, está aqui hoje, é graças à misericórdia de Deus se renovando na sua vida. E hoje foi mais um desses dias. Esse Deus que é Pai Nosso se relaciona comigo e com você, dá as dicas do que devemos fazer, dos passos que devemos dar, dos caminhos que devemos seguir, nos mostra quando estamos indo para o caminho errado e nos aponta o caminho correto. Esse Pai mostra o que nós temos que fazer também. Se nós queremos ter uma família segundo o coração de Deus, uma vez que estamos tratando do mês da família, nós temos que começar a agir dessa forma. Olhar para Deus como nosso Pai, como o padrão máximo, e aplicar isso na vida das nossas famílias. Feche os olhos, vamos estar orando nesse momento. Pai, nós colocamos na Tua presença e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu amor, bondade, misericórdia, agradecemos porque nessa noite podemos ler a oração do Pai Nosso e entender como o Senhor é aquele Pai que cuida de nós em todos os passos. É um Pai que se relaciona conosco, é um Pai que nos disciplina quando estamos errados e nos aponta ao caminho correto. Nós agradecemos porque o Senhor é um Pai que nos dá o padrão máximo que devemos seguir. Trabalha nas nossas vidas, Deus, para que nós possamos expandir tudo isso às nossas famílias, nós possamos entender essa mensagem mediante a ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Quero chamar os presbíteros para estar comigo à mesa aqui e a equipe de música para subir.